Boa noite, sou o Dr. Felipe Rossi, cirurgião bariátrico, e hoje vou estar aqui comandando o nosso 5º Bari Live. É uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, com uma transmissão ao vivo e interativa no Facebook. O tema de hoje que nós vamos discutir é compulsão alimentar. As transmissões do Bari Live são às terças-feiras à noite, às 20 horas. Hoje eu tenho como convidados a doutora Andresa Wurzba, psicóloga do Centro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e docente do curso de pós-graduação do Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa, e o Dr. Adriano Segal, psiquiatra e coordenador do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz e presidente do Núcleo de Saúde Mental da Coesas. Boa noite a ambos. Bom, a gente começar o nosso papo, eu queria saber um pouquinho de vocês, como que a gente identifica se um paciente tem transtorno de compulsão alimentar periódica? O transtorno da compulsão alimentar periódica ele é caracterizado por episódios de cumilança, onde a pessoa come uma grande ou imensa quantidade de comida no intervalo curto de tempo, com a sensação de perda de controle, tanto sobre a quantidade que ela está comendo, a pessoa come muito mais do que ela desejaria comer, mas também sobre a qualidade do que ela está comendo. Então, às vezes, a pessoa come coisas que não são gostosas. A gente tende a achar que a turma vai comer um monte de pizza, um monte de Nutella, um monte dessas coisas, mas não. Os pacientes podem comer coisas estranhas, como manteiga, arroz congelado, arroz cru, coisas estranhas, né? Isso tem que acontecer uma vez por semana, por 3 meses. Esses são os critérios da Associação Psiquiátrica Americana, no Manual de Diagnóstico e Estatística da 5ª Revisão, uma vez por semana, nos últimos 3 meses, aí você tem o transtorno da compulsão alimentar periódica. Na população de pacientes operados, né, você tem um problema com a quantidade, porque você não cabe mais o que cabia antes. Então, muitos pesquisadores tentam modificar esse critério da quantidade, se focando mais na sensação de perda de controle. Andresa, o paciente que tem o transtorno da compulsão alimentar periódica, ele é um fator de mau prognóstico para a cirurgia? Esse paciente é aquele paciente que vai dar um trabalho maior ou vai causar algum tipo de problema no pós-cirúrgico para a gente? Bom, primeiro, boa noite. Agradeço o convite e a iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, porque é muito importante esse canal que a gente tem tanto para com o público. Percebemos que os pacientes e familiares têm muitas dúvidas acerca da história da cirurgia bariátrica e também para os outros profissionais da área da saúde, né? Então, é aquela história da gente poder trabalhar interdisciplinarmente, o que deixa muito rico o nosso trabalho. Em relação à sua pergunta, eu acho que a gente usa um pouquinho essa história a gente precisa desse diagnóstico, né, do transtorno de compulsão alimentar, ele ser muito claro, ao meu ver, numa avaliação pré-operatória. Mas eu tenho um cuidado muito grande, assim, porque, de um lado, para entender que isso como o doutor Adriano estava falando, né, acho que caracteriza muito a compulsão alimentar a história da fissura, essa perda de controle, né, que é muito parecido o mecanismo da drogadição, do vício para o álcool. Esse é o medo que existe. Quando a gente fala em termos de atenção, de uma atenção maior, entendendo que talvez sejam, na minha experiência, são pacientes que a gente vai demandar uma profundidade maior no pós-operatório, principalmente do lado psi, né? Porque essa compulsão, a pessoa opera o estômago, mas não opera, né, as emoções, enfim. E essa compulsão, ela não vai junto com o desvio do adenal, nada disso. Então, a gente precisa ter um maior cuidado em relação a isso, sim. Adriano, é possível uma pessoa ter compulsão alimentar e não ser obesa? É muito difícil uma pessoa ter compulsão alimentar e não ter sobrepeso. Mas só não. 75% das pessoas que têm transtorno da compulsão alimentar periódica têm obesidade. O resto pode ter peso normal ou sobrepeso, né? Mas quando você pega uma pessoa com transtorno da compulsão alimentar periódica sem sobrepeso, é melhor você investigar se você não está frente a um quadro de bulimia nervosa. Porque às vezes a pessoa não conta
os hábitos inadequados voltados para perda de peso, e ela os tem, ela só conta os episódios de compulsão alimentar. Eu queria saber um pouquinho, que o Adriano é psiquiatra, a Andresa é psicólogo, o que muda na conduta diante desse paciente no pré-operatório? Tem alguma alteração da parte de avaliação, da parte medicamentosa? Como que é feita essa avaliação, Adriano? Bom, o transtorno da compulsão alimentar periódica foi o último quadro alimentar, ou foi a ser aceito como um transtorno alimentar, né? Primeiro foi a anorexia, depois bulimia e agora o TCAP. E foi o primeiro quadro que tem um tratamento específico para ele, medicamentoso, além das técnicas cognitivo-comportamentais, das técnicas nutricionais, de outras formas de psicoterapia, você tem uma medicação específica para o TCAP, você não tem para os outros quadros alimentares. Então, se você tiver um quadro de TCAP no pré-operatório, você pode tratar esse quadro com a equipe multidisciplinar e com essa medicação específica, que é a lisdexanfetamina. Agora, você faz isso, na verdade, mais porque você tem tempo para fazer, do que por uma necessidade ou por uma melhora de prognóstico. Os dados que a gente tem de literatura não mostram necessariamente uma pior evolução em pacientes com TCAP. Então, muitos pacientes com TCAP têm uma melhor evolução, uma boa evolução e uma remissão do quadro do TCAP, pelo menos nos 2 primeiros anos. Aí, muita gente fala, bom, mas volta depois de 2 anos. Mas se você for ver os resultados de tratamentos clínicos para TCAP, também volta depois de 2 anos. Então, é um quadro recorrente. Uma outra coisa importante, TCAP está muito associado a outros quadros psiquiátricos. Então, a chance de você ter um TCAP e um outro quadro psiquiátrico associado é de mais de 60%. Andresa, como que o seu bate-papo com o paciente nessa avaliação pré-operatória, esse paciente que você faz da identificação da compulsão alimentar, e para preparar esse paciente, porque querendo ou não, no pós-operatório, esse paciente vai ter uma alimentação, ele vai ter uma dificuldade de ingerir talvez o que ele faça essa ingestão antes da cirurgia. Como é identificado esse tipo de paciente, como é feita essa abordagem e como que é a conversa com esse paciente no consultório? Normalmente, o que acontece assim, são pessoas que trazem um sofrimento muito de uma longa história, né? Então, assim, uma relação com a comida, e a comida acaba dominando muito a vida dessas pessoas. Elas acabam ficando escravas, né? À mercê da comida, do peso e dessa oscilação de peso. Normalmente são pessoas que ficam engordando e emagrecendo, conseguem emagrecer sim, mas dura-se muito pouco, né? Normalmente emagrecem para algum evento. Então, eu tenho uma festa daqui a 2 meses, eu consigo emagrecer. Depois volta a se engordar, né? Então, assim, a sensação de impotência é muito grande, de frustração. Normalmente são pessoas com uma autocobrança muito grande. Pessoas que têm uma rigidez muito grande em termos de personalidade na conduta consigo mesmo. Então, sempre estão uma sensação de estar devendo, né? Eu lembro que eu atendi uma pessoa que, no pós-operatório, por exemplo, que queria começar a correr e falava de participar de provas de maratona, né? Mas eu não consigo correr 5 quilômetros. Eu falei, mas começa correndo 500 metros, né? Mas parece que é tão inflexível o pensamento, né? Eu não gosto de rotular, sabe, Felipe, os pacientes. Eu acho que a gente tem que entender a pessoa como um ser humano ali. O TCAP é importante, eu acho, identificar para a pessoa também entender que não é um fracasso dela, que existem componentes bioquímicos que agem, que atuam, que justificam aquilo. Porque também são pessoas que sofrem muito, não só das pessoas, mas de si próprio, de julgamento. Né? É preguiçoso, não engorda porque não tem força de vontade, e não é uma verdade. Eu acho que a primeira coisa, você precisa admitir a sua impotência diante daquela situação. Né? Então, como que eu faço essa avaliação? Vendo como que é o histórico dessa pessoa, a relação dela com a comida, a relação dela com esse histórico de engorda e emagrece, a sensação de frustração, de impotência, essa fissura que vem desesperada, né? A pessoa faz qualquer coisa e o que tiver pela frente ela vai ingerir. Então, assim, é um sofrimento muito grande, né, que as pessoas trazem. É importante que a gente consiga ter essa consciência no pré-operatório e que fique muito claro, né, para a gente
porque a gente precisa conduzir essa pessoa durante os primeiros meses, durante o primeiro ano, o segundo ano da cirurgia, e mostrar que, assim, o quanto mais ela conseguir, porque assim, o peso ele vai diminuir. A gente sabe que com a cirurgia bariátrica ele vai diminuir, né? Mas essa ansiedade que vem, essa necessidade de comer, uma hora vai começar a aparecer novamente. E o que eu vou fazer com isso? Então, assim, as pessoas ficam muito assustadas, né? Elas trazem consigo também um protocolo que sempre foi feito de tipos de dieta. Então, assim, é muito difícil mudar essa crença que elas trazem consigo acerca de como comer. Então, tem várias coisas que a gente coloca no pré-operatório, né, até para poder minimizar a ansiedade, para que a pessoa saiba, né, tenha a sensação de controle do que vai acontecer. Gostaria de fazer uma pequena ressalva, um adendo, na verdade. A gente tem a impressão perdão, que a maior parte dos pacientes obesos tem transtorno da compulsão alimentar periódica, né? Isso é uma coisa que todo mundo pensa, não é verdade, né? Você tem 25% dos pacientes, 25 a 30% dos pacientes que procuram tratamento para obesidade têm TCAP. A ampla maioria não tem. Existem vários estudos mostrando que as doenças mais frequentes, psiquiátricas mais frequentes nessa população, são doenças do humor, a mais frequente sempre é ou transtorno unipolar ou bipolar, e transtornos ansiosos. A compulsão alimentar não está presente em tanta gente assim, ainda bem. Uma das frases que a gente ouve, um dos mitos, ou talvez uma verdade, se eu queria perguntar para vocês no pós-operatório essas pessoas que têm a compulsão alimentar, com essa restrição alimentar pós-cirúrgica, existe um mito, ou isso é uma verdade, de ela troca? Então, antes ela comia muito, agora ela vai beber muito, ou vai trocar por compra de roupas. Existe essa troca do vício da alimentação por alguma outra coisa? Andresa? Eu vejo que algumas pessoas acabam fazendo isso, sim, né? Porque assim, a compulsão é um transtorno do impulso, né? Assim, é uma coisa que você não controla e que você faz compulsivamente, porque vai se repetindo, né, com uma certa frequência. Normalmente, a gente tenta que isso não aconteça, né? Que dando consciência para essas pessoas. Mas não eu acho complicado, Felipe, a gente colocar uma coisa estigmatizada. A pessoa que tem TCAP, ela vai virar um alcoolista. Ou ela vai, né? Ela tem, sim, esse comportamento mais impulsivo, com uma baixa tolerância à frustração. Então, de alguma forma, a comida vem para ajudar nisso. Né? Então, a bebida pode entrar, o jogo ou alguma outra coisa. Mas não é essa relação absolutamente, eu, pelo menos, na minha experiência, não vejo essa ligação direta e absoluta que isso é o grande medo. Porque essas pessoas, desculpa, Adriano, eu acho que essas pessoas, o foco começa a ficar. Aquilo que se bebe, né? Virou alcoolista. É porque, naquele momento, o álcool entra. Mas já bebia-se também. Né? A minha visão é bastante diferente, na verdade, assim, a gente não tem nenhuma evidência que haja troca de compulsão, e nada parecido com isso. A única coisa que foge a isso é a questão com álcool, e isso não é mais prevalente em pacientes que têm TCAP. A questão com álcool é por uma característica da modificação do trânsito da alimentação. Isso faz com que o álcool fique mais nocivo para os pacientes operados. E não tem nenhum fator preditivo de quem vai ter problemas com álcool. O que a gente sabe é que no pré-operatório você tem 10% de pacientes com problema com álcool e 2 anos depois 25% a 30%. E não tem nenhum fator preditivo. Não existe troca de compulsão comprovada. Existem várias teorias, mas jogo, sexo, compras, outras drogas, não tem nada de aumento de prevalência. Só com álcool. Inclusive eu ia falar que acho que a experiência no consultório talvez seja a mesma de vocês. Muito se vem perguntando sobre essa mudança de hábito, essa ingesta de bebida alcoólica no pós-operatório, mas particularmente a minha experiência no consultório é que realmente esse número é muito pequeno, parte de ser ínfimo. O que muda é mais ou menos o que a Andressa falou, querendo ou não, e o que o Adriano reforçou que a ingesta de uma menor quantidade acaba trazendo um efeito colateral maior no paciente pós-operado. E muitas vezes o paciente é rotulado de um jeito errado.
está errôneo? Na verdade, não. Na verdade, a pessoa vai desenvolver o transtorno de uso os transtornos de uso de álcool. Hoje a gente não fala mais de dependência e abuso, a gente fala transtornos de uso de álcool. Ela vai desenvolver a doença completa, com lesões pancreáticas, hepáticas, nervosas, musculares, enfim, com doses menores de álcool. Então, ela vai ser uma pessoa que tem o transtorno com doses menores. Por isso, e por a gente não saber quem que vai ter, a gente sabe que a maior parte não vai ter problema. A maior parte vai beber e não vai ter problema. Mas eu não sei quem que vai ter. Então, a melhor orientação, apesar de parecer meio radical, é não beber depois da cirurgia bariátrica. Que acho que é um pouquinho radical, mas... Ela não é, ela se justifica porque a chance de você ter um problema com álcool depois de cirurgia bariátrica é maior do que a chance de você morrer jogando roleta russa. Então, se você não joga roleta russa, você não deveria beber depois da cirurgia bariátrica. A gente tem uma pergunta do Facebook, da Sara Faria Ferreira. E quando a compulsão ocorre depois da cirurgia? O que fazer quando se tem um reganho de peso expressivo pós-cirúrgico, geralmente diagnosticado por essa compulsão alimentar pós-cirúrgica, o paciente que eventualmente ele já tinha e passou desapercebido, ou ele pode desenvolver isso depois da cirurgia? Tânia? Sara. Então, Sara, é assim. A primeira coisa que a gente tem que diferenciar é o seguinte: é normal algum ganho de peso no pós-operatório. O que a gente fala é que a pessoa vai estabilizar o peso com mais ou menos 10% a mais do peso mínimo obtido no pós-operatório. Então, se você pesava 150, foi para 70, você deve estabilizar com 80 mais ou menos. Então, isso é uma coisa. Segunda coisa, tem que se diferenciar se é por uma questão de compulsão alimentar ou de maus hábitos alimentares. A compulsão alimentar tem a sensação de perda de controle envolvida. Se houver a compulsão alimentar, aí você vai ter que fazer um tratamento que pode e deve incluir médicos, psicólogos e nutricionistas, pelo menos, para te tratar. Um tratamento multimodal e com uma efetividade razoavelmente boa. É aquela coisa que eu falei no início, né? É complicado porque a história esse termo compulsão é um termo que acaba sendo muito banalizado e as pessoas acabam achando que tem. Né? Então, assim, eu tenho compulsão porque eu como muito. E não é isso. Então, assim, por um lado, a gente precisa deixar claro assim, essas características bem peculiares do transtorno, né? Essa falta de controle, essa culpa que se sente. Porque assim, a pessoa vai comer buscando um alívio de tensão, mas assim, enquanto ela está comendo, ela já começa a se sentir culpada e fracassada. Né? E precisa deixar bem claro isso. Uma coisa que eu noto muito no pós-bariátrica é assim, como as pessoas sentem por uma dificuldade mesmo de aderir a uma nova forma de mastigação ou um novo time mesmo de alimentação, as pessoas acabam ingerindo o que é mais fácil para comer, né, que normalmente são os carboidratos, coisas mais crocantes, coisas que dissolvem na boca, e acaba tendo uma necessidade maior de comer porque aquilo não está te nutrindo. Né? Então, de alguma forma... Talvez, não sei o que a Sara está chamando de compulsão aí, seja isso, né? Como o Adriano falou, acho que tem algum erro aí dessa parte da ingestão mesmo nutricional. E muda alguma coisa no acompanhamento de vocês no pós-operatório, esse paciente que tem essa compulsão, ou que é diagnosticado previamente, ou que foi diagnosticado no pós-cirúrgico? Você tem, muda, esse paciente precisa ser visto mais de perto, esse paciente, aquele intervalo das consultas precisa ser um pouquinho mais restrito, entra com a parte medicamentosa, o que muda um pouquinho nesse acompanhamento para o nosso paciente? Eu busco não fazer nada de diferente, né? Eu acho que assim, quanto mais a gente conseguir entender que a pessoa consegue viver sem rótulos, ao meu ver, é melhor. Né? Ter a liberdade tanto para poder fazer as escolhas, porque eu sempre falo o seguinte: a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que você sai de uma situação de submissão, né? Você se submete a sentar numa poltrona que você cabe, analisar se aquela perna da cadeira vai te aguentar, as lojas que têm as roupas que vão caber em você, por uma situação de escolha. Né? Quanto mais você vai perdendo peso, mais escolha que você vai tendo em relação a isso e outras coisas muito mais complexas e subjetivas. Da mesma forma a questão alimentar. Né? Então, em termos de acompanhamento e de pós-operatório, eu
faço da mesma forma, para quem tem compulsão ou não. Eu acho que a gente precisa olhar porque modifica muito, né, ao longo do tempo a vida das pessoas. Elas precisam perceber, quanto maior a autopercepção, ao meu ver, quanto mais você consegue se perceber, menos você fica controlado por essas questões afetivas que vêm e te fazem ter uma crise de compulsão, por exemplo. Né? Penso um pouco diferente, eu acho que tem que ter um tratamento específico, até porque pacientes com compulsão alimentar têm maiores marcadores, maiores níveis de marcadores de estresse, então tem cortisol maior, tem hipercolesterolemia, tem diabetes, enfim, e tratando o transtorno da compulsão alimentar periódica, você reverte isso e consegue lidar melhor com eventuais recidivas de obesidade mais intensas. Acho que tem que tratar sim. Adriano, acho que o tema bebida alcoólica virou uma coisa um pouquinho mais recorrente na nossa interatividade no Facebook. E a Amélia Pedrinha está perguntando para a gente, quando o paciente tem uma predisposição à bebida alcoólica no pré-cirúrgico, tá? Esse pós-cirúrgico, ele é pior? Ela tende a piorar? A gente consegue avaliar isso no paciente ou não? Adoro essa pergunta da Amélia. Existem pacientes que não bebiam nada e passam a beber muito. Existem pacientes que bebiam muito e passam a parar de beber. Existem pacientes que bebiam normalmente e podem ou parar de beber ou passar a beber muito. O que se recomenda em pacientes que bebem antes do pós-operatório é um período de abstinência. Aqui no Brasil é pedido 5 anos de abstinência de drogas. Nos Estados Unidos isso não é tão bem definido, mas um período de abstinência antes da cirurgia bariátrica. Mas apesar de se pedir isso, esse é um cuidado extra que se toma, se você olhar as evidências científicas, não tem nada muito claro dizendo que quem tem um problema com álcool no pré-operatório vai ter um problema com álcool no pós-operatório, com certeza. É caso a caso mesmo. Adriano, e quanto que você relativa para dizer que aquele paciente é um dependente alcoólico no pré-operatório? Tem uma quantidade? Você tem vários marcadores. Você tem a constância de uso, a busca pela droga, o aumento. A droga, eu estou falando do álcool como uma droga, ele é uma droga. O aumento das doses para obter o mesmo efeito e sintomas de abstinência quando a pessoa não está em contato com a droga. Se tiver todas essas características, dentro de parâmetros mais ou menos bem definidos, aí você dá o diagnóstico de dependência de álcool. Agora, dando um intervalinho na nossa interatividade aqui no Facebook, a gente gostaria de apresentar para vocês a campanha inédita da sociedade para conscientizar as pessoas sobre a cirurgia bariátrica com responsabilidade. Voltamos em 30 segundos. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Bom, estamos de volta. Lembrando que hoje estamos ao vivo no nosso 5º Bari Live, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O Bari Live ocorrerá toda terça-feira, às 20 horas, semanalmente. Meu nome é Dr. Felipe Rossi, sou cirurgião bariátrico, e hoje eu tenho o prazer de estar ao lado do Dr. Adriano Segal e a doutora Andresa Wurzba. Andresa, nós temos uma pergunta para você da internet, é da Márcia Regina. Ela queria saber como fazer se a gente sabe que a gente não pode, mas a gente precisa beber, mesmo com 13 anos de terapia. Então, provavelmente é uma paciente que tem essa dificuldade, ela sabe que ela não pode, mas ela vem enfrentando essa dificuldade. Como que a gente pode lidar com esse paciente? Eu sempre costumo entender assim, nós temos, né, a razão que nos diferencia dos outros animais, mas ela não é completamente atuante, né? Então tem o lado emoção que a gente não controla, que é isso. Então é complicado dar uma resposta para a Márcia, né? Eu acho que é necessário ver caso a caso, né? E acompanhar e entender assim, dar um significado do que é que está mobilizando essa necessidade de beber, né? No caso, ela falando do álcool, né? Assim, então a gente precisa ver o que motiva, né? Porque assim, qual é a sensação que dá após a bebida,
né, relaxa, dá coragem para fazer alguma coisa, porque assim, se eu estou precisando de algum artifício, é porque aquele artifício me gera uma sensação nova, né, da qual eu não sou capaz de conseguir sozinha. É isso essa leitura que eu faço. Então, por que estou precisando desse subterfúgio para isso? Mas aí, assim, não dá para a gente precisaria ver caso a caso, né, ver pessoalmente o que está acontecendo aí. Posso falar? Claro. Qual é o nome dela? Márcia. Márcia. Eu acho que assim, se você está fazendo essa terapia há 13 anos para tentar parar de beber e não conseguiu, eu não sei como é essa terapia, mas você deve trocar e procurar alguém que possa te ajudar de uma maneira mais incisiva. Se você precisa parar de beber, você precisa parar de beber. Então procure uma outra ajuda ou uma segunda opinião. Voltando um pouquinho ao nosso transtorno compulsivo alimentar, como que a gente pode fazer um diagnóstico precoce desse tipo de paciente para evitar que ele chegue até a obesidade? A gente sabe, como a Adriana já disse, que não são todos que vão atingir a obesidade, mas querendo ou não, ele é uma das causas. Como que a gente faz para identificar esse paciente precocemente, eventualmente até na adolescência, que teoricamente a mãe tem uma maior dificuldade de descobrir esse tipo de paciente? Como que a gente pode ver isso? O TCAP, ele é uma doença que atinge mais pessoas que têm mais tempo de obesidade, tanto que alguns pesquisadores acham que ele pode ser uma sequela de dietas repetidas. Então é complicado pegar precocemente, a não ser quando começou na infância ou na adolescência. E isso daí é mais complicado porque, como a Andressa falou, existe muita culpa entre os adultos que têm TCAP. O componente culpa nas crianças e nos adolescentes é um pouco menor. Nos adolescentes não, mas nas crianças é menor. Então elas comem largos pratos e largas quantidades de junk food ou qualquer coisa, mas elas não sentem a culpa. Então é mais pela evolução ponderal, enfim, do que propriamente uma queixa que vai chegar no teu consultório. Você tem que ficar atento quando você atende adolescentes e crianças e fazer uma varredura desses hábitos alimentares. Mas é uma doença mais frequente em adultos, e provavelmente sequelar a ficar variando de peso a vida inteira. Eu queria até fazer uma pergunta para o Adriano, aproveitando aqui. Eu vi pesquisa que está associando muito o TDAH ao TCAP. Tem uma associação tanto com TCAP como com obesidade, e é o motivo pelo qual a gente tem agora um tratamento farmacológico. Que eles a medicação que é usada para tratar TCAP, aqui no Brasil não é aprovado para tratar TCAP. Isso só é aprovado nos Estados Unidos para tratar TCAP, ela deve ser aprovada, mas ainda não é. Que é a lisdexanfetamina, que eu já falei, ela é uma droga usada para TDAH. Que tem uma ação dopaminérgica, né? Tem uma ação dopa e noradrenérgica também, mas mais dopa. E aí eles viram padrão de resposta e vias comuns associadas em TCAP e em TDAH. Muito boa pergunta. Queria fazer uma pergunta para ambos. Vocês acham que a troca da compulsão alimentar pode ser benéfica? Por exemplo, olha, esse paciente tentar fazer uma troca por uma atividade física ou por um hobby que ele já tem uma preferência no pré-operatório. Vocês acham que isso é benéfico? Dá para ser feito isso? Dá para tentar fazer esse paciente fazer essa mudança, dessa troca pela compulsão alimentar para algum outro tipo de atividade? Adriano? A ideia não é facilitar. Posso sair daqui já? Eu acho muito complicado a gente pensar numa coisa que é feita de uma maneira compulsiva, ela virar uma coisa saudável. Eu quero lembrar que comer é saudável. Comer compulsivamente não é saudável. Mas que você coma, né? Porque a impressão que dá é que o paciente com TCAP, eu costumo usar a metáfora, ele não come o alimento, né? Ele não come a comida, ele é comido por ela. É uma metáfora, devorado, né, por ela. Porque... Mas do ponto de vista antropológico não cabe não. Se eu der uma picanha para minha cadela, ela vai comer aquela picanha até passar mal. Porque a gente é programado naturalmente a comer compulsivamente, porque a gente não sabe, ou não sabia, quando que seria a próxima refeição. Então a gente tem que estocar a maior quantidade possível de nutrientes. Então, e aí cadê o neocórtex do pessoal com TDAH? O neocórtex tem muito menos referências do que aferências. Então quem domina mesmo é a parte subcortical. Aí não tem jeito. Agora, o
voltando, eu não acho que, por exemplo, eu vi a pergunta no roteiro, a gente leu o roteiro, eu vi a pergunta no roteiro, eu não acho que fazer atividade física compulsivamente seja uma coisa boa, por 2 motivos, pelo menos. Primeiro, porque, como eu falei, se você está preso a alguma coisa, se tem alguma coisa te dominando, você não está livre, isso não me parece, em princípio, bom. Segundo, que fazer atividade física excessiva vai te causar lesões, vai te causar complicações que no médio e longo prazo vão te impedir de fazer qualquer atividade física. Aí o tiro sai pela culatra. Acho que a grande chance que o paciente operado tem é de mudar de estilo de vida e adotar hábitos saudáveis. Isso exclui o conceito de excesso. Qualquer coisa em excesso pode ser prejudicial, mesmo coisas boas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é vigorexia. Esse é um termo que a gente tem ouvido bastante. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho para quem está ouvindo a gente o que é a vigorexia. A vigorexia é um transtorno, né, também de compulsão pelo corpo perfeito, né? Vigorexia é o desejo, né, o sufixo e o prefixo vigor de vigor, de força, né? Então são aquelas pessoas que acabam fazendo atividade física em demasia, como a Adriana falou, acaba entrando numa situação de exagero, né? E uma preocupação muito grande com o físico, com o músculo tá ali rasgado, e acabam ficando da mesma forma, vamos supor, né, quando a gente pode pensar, né, será que não vai mudar de uma compulsão alimentar para uma vigorexia? Ou, principalmente, algo que não está ainda colocado no DSM-5, que é a ortorexia, que também é um transtorno alimentar, a pessoa ficar à mercê de uma exia, mesma coisa, desejo, orto é alguma coisa muito correta, de alimentação muito correta, as pessoas ficam muito obcecadas, vendo rótulos. Então, assim, das 2 coisas que a gente está colocando aqui, tanto a vigorexia quanto a ortorexia, é você ficar à mercê de uma coisa, né? Não é uma escolha, não existe liberdade. Né? O que está te conduzindo é aquele ideal de corpo perfeito, atlético, ou aquela necessidade muito grande de uma alimentação absolutamente correta, que assim, e nunca vai atingir o correto, né? É uma fantasia muito grande. Mas você fica à mercê daquilo, então não tem liberdade. Né? Concordo com tudo. A única coisa que a vigorexia não é um transtorno alimentar. Ela está classificada como um transtorno dismórfico corporal, que é quando uma pessoa tem uma cisma com uma parte do corpo que é inadequada. Então, meu nariz é muito grande, então eu não saio de casa por causa disso. Então, são pessoas que se sentem muito fracas, ou muito finas, ou muito desmusculadas, e aí elas podem ter comportamentos alimentares inadequados na busca de suplementar proteína, esse tipo de coisa. Mas, inicialmente, a vigorexia é um transtorno dismórfico corporal. Bom, nós temos uma outra pergunta do Facebook, da Carla Figlari, que ela pergunta, então, como que a gente pode tratar a compulsão após a cirurgia bariátrica? Ela conta pra gente que ela comia até passar mal antes da cirurgia e que agora, depois de operar, depois de um mês, ela tem essas vontades, mas ela não pode devido à cirurgia. Como que ela faz porque ela não sabe como agir? É só medicamentoso? Entra a terapia conjunta? Como que a gente pode ajudar esse tipo de paciente? Carla, né? Isso. Tem muito pouca dúvida na literatura que a associação de mais modais de tratamento tem resultados melhores do que tratamentos separados. Então, acho que você tem que discutir com a tua equipe cirúrgica e a turma e a equipe tem que ver se você pode e deve tomar alguma medicação específica. Tem que ver com a nutricionista da tua equipe se você está tendo algum tipo de carência nutricional. Muitas vezes parecem episódios de compulsão, mas é na verdade uma busca para suprir carências nutricionais, e aí uma reestruturação do teu dia alimentar pode melhorar, e claro, fazer uma terapia também cognitivo-comportamental. Acho que você tem que ir para a tua equipe, falar isso sem medo e sem vergonha, e vamos embora, vamos tratar isso daí. André, alguma coisa para acrescentar? Vou ter que defender meu peixe aqui e falar que não precisa ser só terapia cognitivo-comportamental, tá? Mas
alguém que seja preparado para atuar na área da saúde, acho que vai ter condições de acompanhá-la. Tem que acompanhar, sim. Eu acho que é uma mudança muito grande na vida, né? Ela começa de uma mudança micro, você fazendo a escolha alimentar, o que você coloca para dentro da sua boca, e se você ampliar, você vai ver que você vai colocar coisas macro, né? Assim, situações que você não consegue mais se submeter, você vai parar de se submeter a essas situações. Enfim, tem uma mudança muito grande. Eu acho que uma terapia, assim, claro, tem alguns casos que é necessário, sim, né? Que tem a ajuda de um medicamento. Por quê? Porque, assim, você está a gente não pode correr risco nesse início pós-operatório. A gente sabe que essas questões vão vir, né? Ela não pode comer. Aí, ao meu ver, ela vai conseguir olhar muito mais para qual é essa angústia que está vindo, né? Porque assim, não adianta a gente também só colocar alguma coisa para ela que ela não sinta, porque senão perde todo o objetivo. Eu costumo dizer que a cirurgia bariátrica, Felipe, é uma possibilidade de renascimento. E ninguém renasce só com uma questão de um corpo mais magro ou não. Eu acho que você tem um renascimento em termos de N coisas acerca da sua vida, né? Quanto mais você conseguir se perceber, então, se ela está falando isso, qual é o nome dela mesmo? Carla. A Carla. Carla, se você está tendo esse impulso para buscar alguma coisa e não pode, né, que é muito interessante, que você pelo menos não está se sabotando ou se prejudicando com essa necessidade, olhar assim, essa necessidade, que momento que está vindo? Né? Você vai começar a associar. Será que você está muito... o que é que desencadeou aquilo? Existe alguma raiva? Existe alguma tristeza? Alguma ansiedade? Existe alguma coisa? Provavelmente vai ter alguma coisa ali junto que vai justificar aquilo. E aí as pessoas começam a perceber, Felipe, eu noto muito isso em consultório, as pessoas começam a se munir de recurso interno para poder enfrentar situações na sua vida. Né? Então, automaticamente, o que acontece? Né? Todo ônus tem um bônus. Então, assim, o ônus da cirurgia traz o bônus da perda de peso mais rápida, né? Então, a pessoa começa a ficar mais contente com aquilo. Esse sistema, o psiquismo vai estar mantido, então vai vir, como a Carla falou, colocou bem, esse impulso para a ação de comer, mas espera um pouquinho, deixa eu parar um pouquinho para perceber o que é que está me mobilizando a isso. Né? E com certeza ela vai conseguir responder muita coisa aí. Queria fazer uma pergunta para vocês dois. A gente sabe que hoje a criança obesa ou a família obesa, geralmente quando tem os pais obesos, tem uma maior tendência a ter obesidade. A compulsão alimentar também tem um fator familiar, por exemplo, porque a gente sabe que tem famílias que são compulsivas, que têm um maior hábito alimentar de ingesta de alguns alimentos. Isso não vou dizer hereditário, mas acaba influenciando em algum certo aspecto dentro da família, ou não existe nenhuma relação? Eu não conheço aqueles estudos de gêmeos monozigóticos adotados por famílias separadas para a transtorno da compulsão alimentar periódica. Mas eu imagino que tem assim uma boa parte biológica envolvida, por conta até de uma padronização, de uma resposta medicamentosa mais ou menos padronizada. Então eu imagino que tenha muita coisa envolvida. Não dá para dizer que é causado, mas sem dúvida o meio ambiente tem uma influência muito grande. Basta ver o que está acontecendo com a obesidade a despeito de todos os tratamentos que estão sendo feitos no mundo inteiro há várias décadas. A obesidade só está crescendo. A gente não está conseguindo ganhar da obesidade, apesar de várias décadas de tratamentos. Adriano, você conversando com a gente no começo, você explicou que o transtorno compulsivo alimentar ele é mais frequente nos adultos, certo? Mas a gente pode ter isso em crianças e adolescentes. A abordagem e o tratamento, ele é diferente? Sem dúvida é diferente, especialmente quando você pensa em criança. Quer dizer, a criança raramente vai ter acesso a comprar as coisas que ela vai comer compulsivamente. Então, é fundamental envolver a família no tratamento do transtorno da compulsão alimentar periódica nas crianças. No adolescente é mais complicado, mas também você tende a envolver. E no adulto nem sempre é necessário, porque o adulto costuma fazer isso escondido, então nem adianta muito chamar a família.
Andresa, no consultório, a sua abordagem, quando você descobre numa criança ou num adolescente esse transtorno alimentar, ele é feito uma avaliação multifamiliar? Então você chama a mãe, você chama o pai, você chama a criança. Como que é feita essa abordagem? O atendimento com a criança sempre envolve os pais, né? O adolescente, a gente depende da idade, mas eu busco tratar o adolescente com autonomia, né? Prefiro que ele comece a se responsabilizar pelas coisas que ele faz. Por mais que os pais tentem, né, fazer muito parte daquilo. É claro que algumas vezes a gente acaba fazendo orientação. Mas também, Felipe, assim, quando a gente fala dessa dinâmica, né, de crianças e adolescentes, e nesse âmbito da família, ele fica muito mais complexo, porque assim, existe uma questão às vezes, de uma sabotagem, né? Às vezes a criança acaba sendo o bode expiatório da família. Então, é uma coisa muito mais complexa e subjetiva que acaba se revelando por aquela criança. Às vezes, o atendimento com a criança acaba sendo frustrante porque a criança ela responde muito rápido. É muito gostoso atender criança, né? Você vê em 4 consultas já é outra criança. Mas, quando a gente precisa da família, né? Ou a família tira da terapia, né? E aí você não tem o que fazer, ou então acaba não aderindo ou tendo comportamentos meio de autossabotagem, ou dando muita coisa, gratificando com o McDonald's, por exemplo, ou ficando muito em cima da criança. Então, assim, é muito peculiar, né? A gente tem que tratar caso a caso, mas é uma complexidade bem maior no caso das crianças, sim. Por essa questão da não autonomia. Como ele disse, a criança não sai para comprar comida, mas a despensa está lá e tem um monte de bolacha, um monte de guloseimas e coisas que é difícil, a criança não vai se controlar, né? A gente já vai voltar um pouquinho nesse tema. Agora a gente queria apresentar mais um vídeo da campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica sobre cirurgia bariátrica e responsabilidade. Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida. Estamos de volta. Meu nome é Dr. Felipe Rossi, sou cirurgião bariátrico. Estamos aqui ao vivo no 5º Bari Live, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica que ocorre semanalmente às terças-feiras, às 20 horas. Hoje nós estamos tendo o Núcleo de Saúde Mental com o tema compulsão alimentar. E eu estou ao lado do Dr. Adriano Segal e a doutora Andresa Wusbach. A gente está falando um pouquinho de adolescente e de crianças. Eu queria saber, assim, é claro que não é a rotina do nosso consultório, mas hoje a gente sabe que cada vez mais a gente acaba tendo abordagem de alguns pais que buscam a gente procurando crianças e adolescentes em busca da cirurgia bariátrica, não como um quesito estético, mas como uma questão de exclusão. Então, olha, meu filho é obeso, ele não vai na escola, ele sofre um bullying, ele tem medo de se apresentar, e isso está trazendo para ele um problema emocional grande. E nesse diagnóstico, durante essa avaliação, você percebe que esse paciente tem um transtorno compulsivo alimentar. Como que é feita essa abordagem pensando num paciente que vai operar? Ele muda? Tem que ser mais rápido ou não? A gente tem que colocar o pé no freio, esperar a coisa caminhar normalmente? Muda a indicação cirúrgica, não muda? Eu queria saber de vocês, como que vocês trabalham nesse tipo de caso? Via de regra, especialmente com as cirurgias com desvio de trânsito, que são bypass gástrico, enfim, você tem uma diminuição, pelo menos no começo da evolução do paciente, das compulsões alimentares. Então você não precisa muito tratar da compulsão alimentar no pré-operatório, mas você precisa estar muito atento para o desenvolvimento de outros transtornos alimentares no pós-operatório, quando a criança começar a perceber de uma maneira muito intensa os resultados positivos da perda de peso em termos de interação social e tal, ela pode tender a desenvolver um quadro alimentar no pós-operatório, como anorexia, bulimia ou outros quadros relacionados à evitação alimentar. E
ficar sempre atento. É um paciente mais delicado, é um paciente mais que tem mais tempo para ter complicações do que um paciente adulto. Então, deve ficar atento. E, ao mesmo tempo, não deve... Tem uma máxima que eu pus num treco que eu escrevi. Alguns médicos matam o paciente com medo que a doença os mate primeiro, e os outros não deixam o paciente morrer com medo que o tratamento os mate. Então, você tem que ter um meio termo. Pacientes adolescentes com quadros graves de obesidade, que já tentaram outros tratamentos, são bons candidatos à cirurgia bariátrica, que é aprovado a partir dos 16 anos de idade. Isso tem que ser visto de uma maneira muito criteriosa, mas é um bom tratamento, é uma boa opção. Se tiver transtorno da compulsão alimentar periódica e tiver tempo, você pode tentar tratar antes. Se não houver tempo, se tiver algum motivo maior para acelerar a cirurgia, você pode deixar para tratar depois. Andressa? Eu, nesses casos, eu gosto muito de ouvir muito o adolescente e também a família. Porque muitas vezes o discurso é muito diferente, a expectativa é muito diferente e normalmente você percebe que os adolescentes, a expectativa dos pais ou das mães, eu vejo mães muito ansiosas quando levam, principalmente, é incrível, né? Assim, a experiência que eu tenho, assim, muitas meninas que vão para operar, filhas de mulheres muito magras e que têm uma questão muito obsessiva com a questão da magreza. E a gente percebe que muitas vezes elas estão lá não por elas, mas para poder agradar esta mãe. Né? E à medida que você está fazendo alguma coisa, principalmente você vai se submeter a uma intervenção cirúrgica invasiva pelo outro, a gente já entende que a coisa não vai dar certo, né? Porque você precisa se apropriar, eu digo dar certo no sentido, vai emagrecer? Vai, mas assim, alguma outra coisa vai vir, né? Então você precisa se apropriar daquilo. Então assim, não é que eu vou atuar brecando a cirurgia de forma alguma, mas buscando com que aquela pessoa compreenda o que significa aquela obesidade na vida dela e se apropriando cada vez mais daquele processo, tanto do quão ruim é na sua vida, os problemas que aquilo traz, não só físicos, né, porque tem a questão física também, né, você está pesando 150, 160 quilos, existe uma questão mecânica, mas também a questão emocional, de bullying e de vida. Eu acho que a pessoa tem o direito, se tem esse recurso hoje em dia, de fazer... Eu vou te interromper, porque vale a pena dizer o seguinte, quadros de obesidade, a obesidade funciona muito como tabagismo e abuso de drogas, dependência de drogas. Quanto mais tempo você ficar obeso, pior o teu prognóstico e maior o custo no médio e longo prazo. Então, não é uma cirurgia, nunca é uma cirurgia de urgência, claro, mas o cérebro ele fica inflamado, ele começa a ter alterações anatômicas disfuncionais por conta da obesidade. Então, e alterações em sistema nervoso central, ou em sistema nervoso como um todo, são meio difíceis de reverter. Então, acho que a gente tem que olhar para isso, mas enquanto você estava falando, até fiz uma careta quando você falou assim, ela tem que querer emagrecer por ela. Acho que sim, mas às vezes o tratamento da obesidade não precisa ser cirurgia, mas o tratamento da obesidade faz com que o cérebro dela funcione melhor e ela possa razoar de uma maneira mais objetiva e mais funcional. Eu concordo absolutamente, né? Mas assim, o que eu quis dizer não é assim, é para que aquela adolescente, por exemplo, se aproprie daquele processo e não terceirize o desejo do emagrecimento, porque assim como o tabagismo, a obesidade inflamam, relações negativas, relações interpessoais também inflamam, né? Também sim, acabam atrapalhando na bioquímica. Então, eu acho que até um momento de crescimento para aquele adolescente, né, que é um momento muito difícil, né, da própria puberdade, que traz um monte de alteração fisiológica, física, a questão da adolescência, que está cada dia mais, né, a gente vê adolescentes de 40, 45 anos hoje em dia, né, cada vez mais frequente, mas eu acho que se apropriar, porque assim, é o seu corpo, Felipe.
Eu entendo muito isso. Eu acho que... E por que eu acredito muito na cirurgia bariátrica como uma coisa que dá certo? Porque se a gente for ver, a gente abre o PubMed, quantos artigos tem sobre obesidade e sobre tratamentos? E nenhum efetivo até hoje. E por quê? Né? E por que a bariátrica, de repente, você olha aquilo? Porque ela te mexe com o corpo. Então, por que uma pessoa pode até ter uma crise de compulsão alimentar, não num TCAP, ou comer algo a mais pós-operatório? O que vai fazer lembrar que você está operado? Que você não pode comer? É o seu corpo. Né? Não é o seu cérebro. É o seu corpo que você vai entalar. Você sabe que tem as técnicas que não tem entalação. E mesmo assim a turma consegue modificar. A perda de peso é que faz a modificação real ocorrer. Não é tanto o corpo assim, mas é uma discussão muito... O nosso tópico aqui, porque a gente está cheio de perguntas no Facebook, a gente está fugindo um pouquinho. Que bom que tem perguntas, né? A gente vai vir falar só sobre adolescentes e crianças aqui. Eu tenho uma pergunta do Alan Germano, ele é nutricionista da Kaiser Clínica, e ele pergunta à Andresa e ao Adriano o seguinte: a gente sabe que cada caso é um caso, mas na prática de vocês, qual é a frequência de retornos praticados ou recomendados para um paciente que necessita de um tratamento para compulsão no pós-operatório? A gente sabe cada caso, mas assim, você estipula, olha, mensal, quinzenal, bimestral, como que vocês fazem esse acompanhamento? Os tratamentos cognitivo-comportamentais, eles são inicialmente semanais, por 16 semanas, algo assim, e depois você vai espaçando e você vai dando sessões de boost, que a gente chama, sessões de reativação dos conteúdos, né? As psicoterapias psicodinâmicas, como a terapia junguiana, aí ela vai falar bem melhor do que eu. O que a gente faz, no caso do TCAP, por exemplo, né? Porque assim, normalmente cirurgia bariátrica a gente vê na nossa prática quando tem as grandes mudanças, nos 30 e 60 dias iniciais. Né? Normalmente, os 30 dias pós-operatório eu costumo dizer que assim, você tem que seguir absolutamente o que o nutricionista te passou. Né? Não tem fome, não tem vontade de comer, às vezes a vontade é de mastigar, tal. A questão maior começa a acontecer, pela minha prática, depois dos 30 dias. Né? No caso do TCAP, e essa angústia começa a vir quando o alimento é liberado. Então, 30 dias pós-operatório, que você fica liberado da sua dieta, né, para comer o que você quiser, ou enfim, dentro do que a nutrição te orientar. Então, nesse momento que eu sinto que começa a aparecer mais angústia. E aí eu oriento que comece a fazer um acompanhamento semanal. Pelo menos para completar 9 meses, acho que é até bem romântico isso, talvez porque eu seja junguiana, mas o renascimento da cirurgia bariátrica, eu sempre falo, os 9 meses... que é quando estabelece o peso. Normalmente as pessoas acabam falando, é 1 ano, mas 9 meses, eu costumo dizer, você já consegue pegar um copo e virar um copo d'água? Sabe, fazer aquele glu-glu gostoso, né? Você já sabe quanto que você vai comer no seu prato, você tem uma noção. Então, quando se estabelece mais, eu acho que se a gente conseguir caminhar até esse momento, vai ser bem, bem rico. E um paciente com um transtorno compulsivo alimentar, ele tem alta? Paciente obeso não tem alta. A compulsão alimentar é um transtorno recorrente também. Infelizmente, todos os tratamentos, quer dizer, que a gente tem até agora bem estudados, eles têm uma taxa de recidiva bastante alta, por volta de 30% a 40%, para o quadro completo, e quadros intermediários ou quadros mais leves, um pouco maior. Então, ele tem alta, mas assim, se piorar, volta. A orientação é assim, você já sabe o que é, já sabe mais ou menos como vai ser o tratamento. A vantagem, as coisas boas do TCAP é que ele instrumentaliza muito rapidamente a pessoa a lidar com os problemas sozinha. Então, você vai espraiando as técnicas comportamentais para outras áreas, isso facilita para o paciente, ele quebra um pouco essa necessidade de ter um terapeuta. Se não estiver indo bem, ou se ele estiver sendo medicado, aí ele tem que vir com mais frequência. Andresa, depois desses seus 9 meses, que teoricamente seriam indicados, talvez eventualmente até um acompanhamento semanal, com essa melhora do paciente, vocês passam a cada quanto tempo, ou eventualmente só se necessário, se ele perceber que ele teve uma recidiva dessa volta do transtorno compulsivo? Eu não trabalho com alta, né? Porque eu trabalho para que a pessoa se instrumentalize para poder
sentir quando o momento da alta dela, né? Então, assim, eu acho que eu não sou ninguém para falar você está de alta ou não. Não gosto a minha conduta dessa forma. E a gente vai andando junto, né? Então, de alguma forma, quando o paciente se percebe que a coisa já está evoluindo, que ele está autônomo, né? E cada vez mais deixando esses rótulos, porque o meu objetivo é que ele não saia, né? Eu falo que parece lutador de jiu-jitsu, cheio de patrocínio, né? Então, eu tenho TCAP, eu sou obeso. Então, assim, eu quero que essa pessoa tenha liberdade. Então, e fique com menos rótulos possíveis. Então, esse trabalho é feito e a pessoa vai conseguindo perceber em si o momento que vai parando a terapia. Normalmente a gente faz esse acompanhamento semanal, depois acaba sendo quinzenal e aí mensal, e aí vai viver a vida e aproveitar tudo que conquistou nesse momento. Eu tenho uma última pergunta aqui do Facebook, é da Marli. Ela fala que ela é uma paciente que tem um IMC de uma obesidade grau 1, já fez uso do balão 2 vezes. Ela se diz que tem essa compulsão alimentar, só que ela não tem indicação cirúrgica da bariátrica. Como que a gente pode ajudá-la? O que a gente pode recomendá-la, Andresa? Eu já tive casos assim, Felipe, de pessoas que vieram, inclusive, para colocar terceiro balão, quarto balão, né? Ou primeira vez e fazer essa avaliação. E na minha equipe a gente acabou conversando, como tinha uma obesidade 1, mas era um IMC 32, que a gente sabe que na Índia, em outros lugares, isso já vai para a cirurgia bariátrica, né? E discutindo com a equipe, eu saí mesmo no meio da consulta para discutir com o médico, para ver o que ele achava. E eu falei, olha, essa pessoa é uma pessoa que é uma forte candidata à cirurgia bariátrica. É claro que não foi para um bypass, né? A gente pensou num sleeve. Mas por quê? Porque o ônus de mais uma frustração, de mais tempo naquele sofrimento, de algo que vai durar 6 meses, que é o tempo do balão, e vai frustrar de novo, em termos de saúde psíquica era muito ruim. E essa pessoa acabou indo para a cirurgia. Né? E a gente vê que a evolução dela e a forma que foi sensacional. Porque não é uma história, não é naquele momento. A gente precisa ser muito cauteloso, eu até fico com medo de falar isso assim, né? Mas precisa ser muito cauteloso porque é muito, muito pessoal, é muito individual. A gente precisa entender a história dessa pessoa, né? E, nesse caso, foi a conduta da equipe. Adriana, só uma pergunta para você. O uso do fármaco, quando melhora o transtorno compulsivo alimentar, ele vem associado com uma perda de peso? Quando há uma melhora sim, sem dúvida, você tem uma. Você tem um número dessa perda de peso? Se ela é. Você diz pós-cirurgia bariátrica? Não, pode ser pós ou pré-cirurgia bariátrica. Na verdade, é o mesmo resultado que você vai ter com tratamento clínico de obesidade, que é de 5% a 10% você consegue uma redução de peso quando você tem uma remissão do TCAP. Agora, voltando para essa pessoa, a Marli, olá Marli, tem que ver se ela fez todos os tratamentos. Existem vários tratamentos a ser feitos, existem várias medicações, alguns medicamentos novos estão para entrar aqui no Brasil para tratar a obesidade, e acho que é uma coisa que você pode discutir com o teu médico, e acho que realmente outro balão talvez não fosse a melhor coisa mesmo. Nós estamos terminando, eu queria saber se vocês querem fazer alguma consideração final, se tem alguma dica ou sugestão para o nosso paciente que está da gente do outro lado aí, vendo a gente online pelo Facebook. Eu tenho uma dica, sim, que a gente vai discutir todos esses tópicos com grande profundidade no Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica Metabólica. Entrando no site aqui da Sociedade, você vai ver, vai ser lá em Florianópolis, vai ser agradável e instrutivo. Bom, pessoal, nós vamos terminando nosso 5º Bari Live. Mais uma vez gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica pela oportunidade, agradecer ao Adriano e a Andresa por essa excelente noite que a gente teve. Relembrando que nós estamos todas as terças-feiras à noite, a partir das 20 horas, ao vivo no Facebook. Semana que vem vai ser uma aula sobre o nosso núcleo de saúde alimentar, e o tema da semana que vem será a dieta pós-cirurgia bariátrica. Gostaria que vocês ficassem agora com o nosso último vídeo da nossa campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Boa noite.
Vamos no barzinho hoje no Happy Hour? Cirurgia bariátrica, feita com responsabilidade, traz qualidade de vida.